Muito bom dia, muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. E hoje vamos estar à conversa com um professor de Educação Católica Moral e Religião e membro da rede Cuidar da Casa Comum, que vai lecionar pela primeira vez e de forma sistematizada a disciplina Cuidar da Terra, Cuidar dos Outros, na Escola Diocesana Razões da Esperança, na Diocese Leiria-Fátima. Antes de passarmos para o nosso momento de oração, eu quero agradecer, em primeiro lugar, obrigada ao professor Miguel Serra por ter aceito o convite e poder falar sobre este tema connosco. É um gosto. Vamos aproveitar e convido a vocês e também aqui ao professor Miguel para nos acompanharem numa oração que, na verdade, é um cântico que é mencionado na Laudato Si, de São Francisco de Assis. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu Senhor irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumia. E ele é belo e radiante com grande esplendor. De ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e pelas estrelas, que no céu formaste claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, pela nuvem, pelo sereno e todo o tempo com o qual às tuas criaturas dás o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo e alegre, vigoroso e forte. E antes de prosseguirmos aqui a nossa conversa, eu queria convidar também a assistir uma pequena peça sobre uma mensagem do Papa Francisco acerca do Dia da Fraternidade Humana, ou somos irmãos ou tudo desaba. E per questo oggi, lo ripeto, non è tempo di indifferenza. O siamo fratelli o crolla tutto. E questo non è un'espressione meramente letteraria di tragedia, no, è la verità. O siamo fratelli o crolla tutto. Lo vediamo nelle piccole guerre, in questa terza guerra mondiale a pezzetti, come si distruggono i popoli, come i bambini non hanno da mangiare, come cala l'educazione. È una distruzione. O siamo fratelli o crolla tutto. É este o tema, cuidar da terra, cuidar dos outros, a Igreja ao serviço da ecologia integral. Que tipo de mundo queremos deixar a quem nos vai suceder? Esta é a interrogação central da encíclica Laudato Si, escrita pelo Papa Francisco com inspiração na evocação de São Francisco, Louvado sejas, meu Senhor, onde nos convida a todos nós a uma conversão ecológica, a mudar de rumo. Por isso, nunca é tarde para mudar. Um documento dirigido a todos aqueles que tenham o coração aberto ao diálogo, independentemente da sua crença religiosa. O importante é estarmos abertos a enfrentar e a resolver problemas. Professor Miguel, mais uma vez, bem-vindo. E sobre este belíssimo tema, antes de partirmos para ele, gostaríamos de saber quem é o professor Miguel, não é? Para o melhor enquadrar aqui naquilo que é este tema tão especial. Então, o Miguel Serra é um jovenzinho, acho que ainda me posso considerar jovem, de 31 anos, quase 32. Eu fiz, no início, sempre estive muito ligado à Igreja, sempre estive muito ligado
à vida paroquial. Eu não sou, de origem, não sou de Leiria, sou do Alentejo, Nisa, mas a vida foi-me encaminhando primeiro para Lisboa, onde fiz a minha formação em Teologia e depois o mestrado em Ciências Religiosas, do qual me dediquei muito ao tema da ecologia, ao tema da ecologia integral, que inclui o cuidado pelo planeta, mas também o cuidado pelo ser humano. Explorando aqui também grandemente a encíclica do Papa Francisco e adaptando-a às aulas de Educação Moral e Religiosa Católica, do qual eu sou professor. Depois de fazer essa formação, dei aulas por Lisboa, perto de Torres Vedras, Caldas da Rainha, Óbidos. Pronto, vi subindo até Leiria e por aqui estabilizei, e por aqui fico. Gosto da cidade, gosto dos desafios que lá encontro, gosto de trabalhar e de colaborar na Diocese de Leiria Fátima, no qual tenho algum envolvimento. Sou assistente diocesano do Movimento Católico de Estudantes da Diocese de Leiria Fátima. O Dom António nomeou-me no início deste ano pastoral e é mais um envolvimento que tenho. Para além disso, dou aulas tanto no Colégio Conciliar Maria Imaculada, em Leiria, no Instituto Educativo do Juncal, o IEJ, perto do Porto de Mós, e também dou aulas em Albergaria dos Doces. Portanto, trabalho não me falta, movimento-me por aqui. E, portanto, pronto, Miguel Serra é assim, um jovem cristão, católico, com este enquadramento, com este envolvimento, e que faz do seu trabalho e da sua missão também evangelização nas aulas. Claro. E em que é que consiste, então, a rede Cuidar da Casa Comum? Quem são, não é? E como é que surgiram? A rede Cuidar da Casa Comum nasceu em 2017, que foi uma iniciativa que surgiu no âmbito da Fundação Betânia. Só que rapidamente se alargou por causa da pertinência do assunto e pelo interesse que foi disputando em várias pessoas que iam fazendo a experiência de passar pela rede. E, portanto, ultrapassou até as barreiras da Fundação, e hoje a rede, podemos dizer que a rede Cuidar da Casa Comum é grande em Portugal, expandiu-se bastante, e fazem parte dela tanto pessoas individuais como eu, que faço parte da rede a título individual e que vou na minha ação pastoral, divulgando a mensagem, divulgando também as atividades da rede, e falo também em nome da rede, em nome de um conjunto de pessoas, leigos e não só, que olham para estas questões ecológicas como urgentes e emergentes. E a rede serve, no fundo, nasceu em 2017, mas, como é óbvio, nasceu da encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, que saiu no dia 24 de maio de 2015. Portanto, é uma ideia do Papa, que o Papa depois, na encíclica, dá algumas ações pastorais muito próprias, e, portanto, a rede trata exatamente disso, trata de pôr a mexer e de difundir a mensagem do Papa Francisco da Laudato Si. E de que forma, não é? Aprofundam, não é? Aprofundam essa mensagem e apresentam, não é? É isso que fazem. Mas de que forma acompanham no espaço eclesial as questões ecológicas? Pronto, então, como eu estava a dizer, a rede tem um conjunto de pessoas individuais, mas também ao mesmo tempo de instituições. Por exemplo, há congregações, instituições próprias da Igreja, várias, não vou enumerar para não ser injusto. Tinha que numerar só algumas imensas, e depois outras não é? Mas que fazem parte da rede, no fundo assumem este compromisso de ajudar na divulgação e de fazer atividades no sentido de divulgar a encíclica. O primeiro objetivo da rede é o estudo da encíclica. E tudo começa por aí. A partir do estudo da encíclica,
vem uma ação pastoral muito própria, que é lançada pelo Papa Francisco, que se revela nos vários meios eclesiais. Seja congregações, seja paróquias, seja grupos de jovens, por exemplo, mas também a nível pessoal, até no trabalho. Um membro da rede, ou alguém que se ocupa de estudar estas questões ecológicas, muda também a sua forma de ser, a sua maneira de ser. E está a ser, digamos, e permitam, entre aspas, está a ser Laudato Si, está a ser a configurar-se de acordo à encíclica do Papa, que não é nada mais, nada menos do que configurarmos-nos com Cristo, com Jesus, a partir da criação, a partir do respeito pela criação e a partir da finalidade para a qual a criação foi criada, que é louvar a Deus, e ao mesmo tempo manter esta beleza, mas a partir da beleza louvar a Deus, como São Francisco, na oração que nós fizemos ainda agora. São Francisco percebeu exatamente isto. Irmão Sol, Irmã Lua, apreciava a natureza, cuidava dos animais, olhava com respeito e fazia da natureza um espaço de oração. O espaço privilegiado da relação com Deus. E este também é o objetivo da rede, é o objetivo dos focos de conversão ecológica, que é uma das formas que a rede tem de pôr as pessoas a pensar a Laudato Si, a pensar estes problemas todos ecológicos, não só mundiais como nacionais, mas também locais, na própria cidade, na própria vila onde moram, que problemas ecológicos é que há e o que é que se pode fazer localmente por isso, até junto da junta de freguesia, até junto da paróquia. Tomar na paróquia mais hábitos ecológicos, por exemplo. Este foco de conversão ecológica serve exatamente para isso, para estes princípios, para pôr as pessoas a refletir, para depois terem ferramentas para poder agir, de facto, no meio onde estão inseridos. E o São Francisco percebeu isto perfeitamente e portanto, serve para nós também como modelo. Eu acho que o ser humano perdeu aqui um bocadinho a relação com a natureza. O ser humano deixou de se relacionar. Claro que não podemos generalizar, mas não há outra forma de o dizer. O ser humano deixou de se relacionar de uma forma saudável com a natureza, olhando-a com respeito, olhando-a como criação de Deus, e passou a olhá-la como um espaço que pode e deve dominar, um espaço que lhe é dado por direito, em que o ser humano só tem direitos e pode usufruir da terra sem que tenha que cuidar dela. Nós deixamos de apreciar a beleza da natureza, nós deixamos de apreciar a beleza da criação e por isso perdemos a relação com a criação. E em que momento a Igreja começa a pensar na possibilidade de abordarmos temas como a ecologia nos cursos de formação diocesana religiosa? A partir da necessidade. A Igreja começa a pensar isto a partir da encíclica, claramente, do Papa Francisco, e a encíclica traz aqui não é uma grande novidade. Já outros papas se tinham manifestado, João XXIII, Paulo VI, noutras encíclicas, tinham-se manifestado a respeito da relação com a natureza. Mas diretamente, de uma forma mais direta, exclusiva, digamos assim, o Papa Francisco veio trazer esta grande reflexão. E por isso a Igreja começou a dar mais atenção, começou de certa forma, a Igreja, o povo de Deus, quando digo Igreja é o povo de Deus, não é hierarquia, somos todos. Sim, somos todos. Começamos a abrir os olhos para estas questões e olhar de outra forma. Não de uma forma fechada, apenas utilitarista, ou seja, é preciso manter este recurso. Portanto, vamos tentar arranjar uma energia renovável para não esgotarmos este recurso. Isto é uma forma de ser ecológica, sim, mas que tem como único objetivo um objetivo egoísta que exclusivamente pensa no próprio ser humano, em tirar o partido
daquele recurso. Enquanto que o ponto de vista cristão é cuidar da natureza, cuidar dos recursos humanos, porque eles são belos em si mesmo, há uma beleza própria e não podem acabar. Uma questão preventiva, não é? Sim, mas nós temos a diferença, nós cristãos, de olhar, sendo que olhamos como criação de Deus, nós temos que respeitar esta criação de Deus e temos que ser quase co-criadores desta criação. E por isso a Igreja abre os olhos a esta reflexão, digamos assim, começa a preocupar-se um bocadinho. É claro que está na moda, a questão ecológica está na moda. E toda a gente sabe, toda a gente dá razão, toda a gente reconhece, ainda que seja de uma forma muitas vezes dissimulada, ou seja, reconheço, mas depois não faço nada por isto, incoerente, ainda que seja de uma forma incoerente, toda a gente olha esta questão como sendo uma questão urgente, uma questão emergente. E a Igreja tem alguma coisa a dizer. E o Papa Francisco tem alguma coisa a dizer. E a Sagrada Escritura tem alguma coisa a dizer. E Deus tem alguma coisa a dizer. É aí que a Igreja começa a entrar no diálogo cultural também. É um diálogo, esta questão também é uma questão cultural, a questão ecológica, e a Igreja começa a entrar neste diálogo. E por isso vai fomentando a reflexão da encíclica através dos focos, apoiando os focos que vão crescendo nos vários grupos paroquiais, nos vários movimentos da Igreja também, congregações, mas também vai apoiando algumas medidas que ajudem, de facto, ou que vão ao encontro daquilo que são as propostas do Papa Francisco e coisas muito concretas. No poupar da água, por exemplo, a nível paroquial, no poupar do papel. Hoje em dia, por exemplo, nós não vimos tantos cânticos impressos na missa em papel para toda a gente acompanhar, porque isso é um gasto de papel exagerado. Muitas vezes usa-se um projetor, melhor ou pior, mais bonito ou menos bonito, ao menos é mais ecológico para projetar, e esta é uma medida que a Igreja usa. Aliás, nós mesmos está a ser Laudato Si, e eu também, que em vez de imprimir, estou a usar um tablet. Sim. Portanto, isto também começa a chegar às paróquias. Eu sou maestro do coro do Mosteiro da Batalha, e lá também tentamos que seja muito... Quem conseguir usar a forma digital, também tentamos que seja assim, para não estar sempre a gastar papel, não por uma questão económica, mas por uma questão, de facto, ecológica. Já nos falou aí que são muitas as entidades que fazem parte da rede. Não é difícil nomear todas, não é? Mas a que é que estão ligadas? Que fazem parte, não é? Quem faz parte está ligado a que ramos, se não quer dizer especificamente para não falhar alguma? Não, por exemplo, vários ramos. A educação é um deles. O conjunto das escolas católicas são membros da rede, por exemplo. Congregações específicas são membros da rede e na sua ação têm esses princípios. No princípio da ação pastoral da própria congregação, têm os princípios ecológicos, fazem parte da rede e dinamizam atividades, conferências, espaços de reflexão, espaços de diálogo. A rede só dá apoio na retaguarda a estas instituições. A rede às vezes promove, a nível nacional, sim, inserindo aqui também a dinâmica do diálogo ecuménico, porque esta questão ecológica é uma questão de todas as igrejas, é uma questão de toda a gente, mas a nível de fé é uma questão de todas as igrejas, é um ponto de concordância, é um ponto ecuménico, claramente, e por isso faz sentido também pensarmos entre todas as igrejas, pensarmos esta questão, refletirmos esta questão, porque o Espírito Santo também se manifesta no todo, de todas as opiniões, de todos os pontos de vista, e assim também vamos construindo um pensamento, uma reflexão,
vamos construindo linhas de ação comuns e rumando no mesmo sentido, não é? Portanto, todas estas instituições, e depois temos, como eu já tinha dito, a nível individual, a quantidade de pessoas que está inscrita a nível individual, que na sua própria paróquia dinamizam um foco de conversão ecológica, sem que seja através de uma instituição, através de uma congregação, é imenso. E esta é uma forma de chegar a mais pessoas, por isso é que a rede tem membros individuais. Por exemplo, posso dar o meu exemplo. Eu sou membro da rede, não assim há tanto tempo quanto isso, claro, né? Mas eu, como membro individual na minha ação pastoral, uso as aulas de educação moral e religiosa católica para difundir a mensagem. Sobretudo no 8º ano nós temos um subcapítulo, aliás, mesmo sobre a questão da ecologia. Tento dinamizar na escola aquilo que é o Clube Ecoescolas e o Clube de Solidariedade em simultâneo. O meu objetivo, que é aquilo que eu acho que faz sentido, por exemplo, é ter numa escola o Clube Ecoescolas, que toda a gente conhece, e o Clube de Solidariedade, que toda a gente tem também, todas as escolas, todos os colégios têm, juntar os dois e fazer o Clube de Ecologia Integral. Porque isto é entender bem a mensagem do Papa Francisco. O Clube de Solidariedade, do qual eu sou promotor no Instituto Educativo do Juncal, por exemplo, que tinha outro nome, neste momento nós demos um renovar ao nome, ao logótipo também, e chama-se o Clube de Ecologia Humana. Para começar a entrar a pouco e pouco esta mensagem do Papa Francisco, de uma forma subtil, não pode ser muito rapidamente, porque é preciso as pessoas compreenderem, é preciso entranharem isto, digamos assim. Não é de repente uma pessoa levanta-se, agora é tudo, chama-se tudo ecologia integral. Não, é preciso explicar, é preciso fazer uma caminhada até chegar lá, não é verdade? E, portanto, eu como membro individual faço isso na escola, e também faço isso na escola diocesana. Surgiu essa oportunidade e leciono esta disciplina, cuidar da terra, cuidar dos outros, que é uma disciplina que no fundo ajuda as pessoas a estudar a encíclica do Papa Francisco. Claro. E é exatamente essa documentação que pode ser lida, mas há mais alguma documentação sobre este tema onde possa ser aprofundado este tema? Há muita documentação sobre isto. Quando saiu a Laudato Si também saíram vários documentários, várias chaves de leitura. As várias editoras católicas em Portugal têm não só a encíclica disponível, como também os vários comentários e chaves de leitura à encíclica que ajudam a entendê-la e a olhá-la com os devidos olhos. Nós temos muita literatura estrangeira sobre esta questão. As editoras católicas espanholas, então, têm imensa coisa que nos pode ajudar a olhar para esta encíclica com outros olhos e de uma forma mais profunda. Porque também não nos esqueçamos que ela saiu em 2015. Ou seja, já lá vão 7 anos, quase 7 anos, de estudo sobre ela. Portanto, já saiu muitas outras coisas sobre isso. A própria rede tem um site que poderá ser consultado por toda a gente, está acessível, que tem lá imenso material, imensos textos para quem queira aprofundar. Tem os textos que são usados como base na reflexão dos focos de conversão ecológica, tem as atividades que se vai fazendo, toda a gente pode lá ir, o site é casacomum.pt, http://casacomum.pt, é muito fácil, podem encontrar lá toda a informação e se alguém estiver muito interessado pode escrever para a rede, para na sua própria paróquia formar um foco de conversão ecológica, eventualmente até inscrever um grupo, um movimento, ou inscrever-se como membro individual da rede e dinamizar. A rede é isso mesmo, é uma rede, é um conjunto de pessoas, uma rede de pessoas que trabalha em conjunto por esta causa. Estamos a chegar ao fim desta primeira parte, não é? Vamos para intervalo. Fica aí desse lado e voltamos já. Até já.
Muito bom dia e muito bem-vindos a esta segunda parte do programa Manhã Viva. Estamos a falar com o professor Miguel Serra, não é? Que, enfim, aborda aqui o nosso tema de cuidar da terra, cuidar dos outros. E, professor Miguel, como é que surgiu a ideia de criarem, não é, na Escola Diocesana Razões da Esperança, esta disciplina? Cuidar da terra, cuidar dos outros. Esta ideia surge um bocadinho também da necessidade. Acaba por ser olhar esta questão como importante. E havendo a Escola Razões da Esperança na Diocese, que oferece, no fundo, às pessoas, aos leigos da Diocese, aos cristãos, disciplinas, espaços de reflexão sobre temas importantes, sobre temas atuais, que os ajudem também a viver ainda mais a sua fé, surgiu esta ideia, um bocadinho em conversa com o antigo diretor e o novo diretor, da importância de abordar também o tema da ecologia na Escola Razões da Esperança. Esta ideia foi partilhada por todos, esta importância de lecionar esta disciplina foi partilhada por todos e depois avançamos. Depois fui mais ou menos convidado para lecionar esta disciplina, porque, como eu já tinha dito, é um bocadinho o âmbito da minha tese de mestrado e o âmbito do meu estudo teológico pessoal, a que me tenho dedicado até pastoralmente, onde trabalho, e por isso, pronto, aceitei este desafio com muito bom grado. Também faz parte do meu ser individual, membro da Rede Cuidar da Casa Comum, desenvolver também a título individual e em nome da rede várias atividades e o máximo conseguir e onde mais se conseguir. A que questões vai dar atenção esta disciplina? Primeiro, esta disciplina é sobretudo estudo da encíclica do Papa. E, portanto, ela está dividida consoante os capítulos da encíclica. Nós, numa primeira aula, abordamos, eu fiz uma breve introdução à encíclica, contextualizando-a também historicamente, contextualizando aquilo que os papas anteriores disseram também acerca deste tema da ecologia. Numa segunda aula, abordamos o primeiro capítulo da encíclica, o que está a acontecer à nossa casa. O Papa faz aqui uma abordagem ampla, enormíssima, sobre tudo aquilo que está a acontecer. Parecia aqui, eu disse isso aos alunos, hoje é um noticiário da desgraça. Porque o Papa Francisco fala de todos os problemas que eram em 2015 e 7 anos depois continuam a ser exatamente os mesmos. A questão da riqueza mal distribuída, a questão do reaproveitamento dos recursos pelos mais poderosos, por Estados, por governos, a questão do reconhecimento de que quem, na realidade, acaba por pagar esta fatura e estas asneiras todas que se fazem é sempre o mais pobre. O Papa fala muito nisso. Quem paga, geralmente, são os mais pobres, são os mais frágeis, continuam a ser os mais frágeis. E, portanto, uma atenção especial que o Papa dá ao ser humano mais frágil. Não é? Depois, num terceiro capítulo, que ainda não foi, vai ser, vou abordar o Evangelho da Criação. Portanto, vamos à origem, aos relatos da criação, aprofundar os relatos da criação. O que é que eles nos podem dizer? Claro que nós sabemos que não olhamos os relatos da criação ipsis verbis. O mundo não foi criado em 7 dias. E isto é muito importante. Esta parte é mais teológica, mais bíblica. Isto é muito importante desmistificar nas pessoas. Porque muita gente, por não saber, acha que o mundo foi criado em 7 dias, tal e qual está na Bíblia. E depois nós temos a ciência que nos diz outra coisa. Fala no fenómeno do Big Bang, fala-nos no Homo sapiens, por exemplo, na teoria do evolucionismo,
e depois acham que, afinal, o que a fé diz não tem razão nenhuma. E não é verdade. É apenas um desconhecimento sobre esta questão. O facto de o Big Bang ter acontecido desta forma, a ciência explica o processo, mas continua sem explicar a origem. É que a ciência chega a uma partícula. Chega à partícula inicial, digamos assim. Mas para trás disso é impossível saber. E é aí que está Deus. É aí o lugar onde Deus está. Deus criou o mundo, sim, através desse processo do Big Bang. Não são incompatíveis. Big Bang é o processo, Deus é a origem. Assim como a questão da criação do homem e da mulher. A forma foi através do evolucionismo do Homo sapiens. O homem continua a vir do macaco. É óbvio, é inegável. A ciência comprova, e a história também. Né? A arqueologia. Mas não deixa de ter sido criado por Deus só por causa disso. Continua a ser explicado pela ciência o processo, mas Deus continua a estar na origem. Claro que os relatos da criação, Adão e Eva, são relatos de alguma forma romanceados, porque o geógrafo que os escreveu tinha que explicar de alguma forma como é que o mundo apareceu. Mas não que tivesse sido ipsis verbis. Não estava ninguém em direto a escrever enquanto Deus estava a criar, como é óbvio. Né? Aliás, deixe-me dizer-lhe que os relatos da criação não querem explicar como é que Deus criou o mundo. Muito curiosamente. Toda a gente acha que sim, que é uma hipótese que a Igreja adianta para a criação do mundo. Não é. O relato do Gênesis, o hagiógrafo que escreveu o livro do Gênesis, quer explicar como é que o mal entrou no mundo, entrou na vida humana. Como é que Deus, sendo perfeito, criou o homem à sua imagem e semelhança e, portanto, perfeito. Porque Deus não pode criar imperfeito. Claro. Né? Como é que o ser humano se pôde tornar imperfeito? Como é que o ser humano pode pecar? Como é que o ser humano pode errar? E então foi preciso explicar esse processo através do relato da criação. E explicam muito bem. Deus criou o homem perfeito, é verdade. Mas o ser humano, pelo seu livre-arbítrio, pela sua liberdade, e a liberdade faz parte da perfeição, faz parte da perfeição do ser humano, porque nos dá a liberdade de querer ou de não querer. Exato. Não somos marionetas. Claro. Deus não nos criou marionetas. Portanto, a Deus não podem acusar disso. O ser humano não pode acusar a Deus disso. Né? Mesmo quando há grandes tragédias, porquê que Deus não fez, porquê que Deus não interviu? Não, Deus criou o ser humano livre. Livre, exatamente. E, portanto, não intervém. Porque o criou livre, por mais que custe ao ser humano. Mas criou livre, por amor. Porque se Deus quisesse, tinha criado como um simples servo, sem qualquer outra opção, senão louvar o próprio Deus. Mas por amor, Deus criou o ser humano livre. E, portanto, o relato da criação quer explicar como é que o ser humano, através da sua liberdade, pôde começar a fazer o mal. Como é que foi? Através da primeira desobediência. Deus deu-lhes uma ordem, não comam do fruto desta árvore, e eles, através, seduzidos pela serpente, que Adolphe Guéchet, um teólogo do século XX, diz que, num dos seus livros, O Mal, que claramente esta serpente é a personificação do demónio, é a personificação do mal, né? Que os tenta. Claro. Porque o demónio o que quer é destruir aquilo que Deus mais ama, a criação. E tem aí, ainda nessa disciplina, várias outras temáticas, não é assim? É verdade. Eu entusiasmo-me com esta. Isto é um bocadinho de antropologia teológica. É bom para as pessoas também conhecerem Sim, um bocadinho. É verdade. E eu gosto muito de antropologia teológica e até quero estudar esta questão da ecologia a partir da antropologia teológica, de facto. Aqui a partir da criação. Mas depois, num terceiro capítulo, nós falamos sobre a raiz humana da crise ecológica. Portanto, nesta aula, nós damos mais ênfase
ao ser humano, à forma de ser do ser humano, à forma do ser humano exercer a sua própria humanidade, que prejudica muitas vezes o ambiente. O ser humano, quando prejudica o ambiente, acrescento, não exerce a sua humanidade, mas exerce a sua desumanidade. Porque não é possível ser-se ser humano prejudicando em simultâneo a criação. Quando se destrói a criação, o ser humano acaba por se tornar desumano. Porque eu próprio, ser humano, faço parte da criação que vejo. E quando eu destruo uma árvore, eu ao mesmo tempo estou a autodestruir-me sem perceber. Ou sem eu ter noção que tem consequências imediatas. Claro. Mas tem. Né? E então, nesta quarta aula, terceiro capítulo, vamos dar ênfase, de facto, a esta raiz humana da crise ecológica e olhar o ser humano, olhar as consequências, mas mais do que isso, olhar as causas. Depois, numa quinta aula, exploramos o quarto capítulo. E então, este é o capítulo central da encíclica. Uma ecologia integral. E aqui vamos abordar o que é isto da ecologia integral. O que é que faz sentido no tema da ecologia integral? Como é que se pode pensar ecologia através do seu envolvimento integral? Nós vamos perceber que a questão ecológica não são duas realidades. Acaba por ser uma. Não Exato. É a questão ambiental e a questão humana, mas elas acabam por ser a mesma questão. Depois, numa outra aula, vamos explorar o quinto capítulo, que são algumas linhas de orientação e de ação. E aí vamos dar alguns exemplos de práticas, por exemplo. Vamos abordar ou dar a conhecer os focos de conversão ecológica que, na realidade, para uma boa parte dos alunos já estão integrados nesta realidade, porque a segunda parte da nossa disciplina, do qual nem todos os alunos vão, nem todos os que vão à primeira parte vão à segunda parte, é um foco de conversão ecológica. E isso é um espaço que há a possibilidade de um maior debate, de uma maior discussão, reflexão pessoal e partilha entre o grupo da conversão, do foco de conversão ecológica, sobre estas questões da ecologia. No fundo, é o aprofundar ainda mais, ou é a parte mais pastoral, digamos assim, da disciplina cuidar da terra, cuidar dos outros. Aqui nestas linhas de ação, é sempre bom dar exemplos. E é sempre bom escutar exemplos de pessoas. Não é? E, portanto, o cuidar da terra, cuidar dos outros, traduz-se... Nós não nos ficamos em teorias. E é mau quando isso acontece. Não nos podemos perder só em teorias. A teoria é importante, mas é preciso ir à prática. E, por isso, estas linhas de ação concretas que o Papa dá, e dá muita ênfase à educação, por exemplo, porque é na educação, no âmbito da educação, que nós podemos mudar mentalidades e formas de ser. E estas linhas de ação concretas que refletimos, e alguns exemplos que eu também dou, ajudam a pôr em prática a encíclica. Seja a nível nacional, na organização de uma conferência que toda a gente pode ir, é uma linha de ação. Seja a nível diocesano, esta disciplina é uma linha de ação. Seja a nível local, na paróquia, o tomar uma decisão de não usar tanta água para lavar a igreja, por exemplo, é uma coisa muito concreta. Por mais pequena ou ridícula que pode parecer, é importante e fundamental. Não usar o papel para imprimir coisas, usar mais os meios digitais, por exemplo. Criar na própria paróquia este foco de conversão ecológica. Cuidar da terra uns dos outros ali à volta. E, portanto, se há ali pessoas idosas que têm um bocadinho de terra, mas que já não têm idade para o cultivar, ou idade, ou pelo menos saúde física para o cultivar, haver alguém na comunidade que se ofereça para cultivar esse bocadinho de terra, e se calhar esses alimentos que saem desse bocado de terra cultivado
pode ser para aquelas pessoas da paróquia mais vulneráveis, para aquelas pessoas da paróquia que têm reformas mais baixas e que têm muitas vezes dificuldade em alimentar-se convenientemente. Isto é dar também prática ao foco que se pode criar na paróquia. Repare, são coisas muito concretas que aparentemente não têm importância nenhuma, mas que faz disto a vivência da encíclica Laudato Si. Porque eu, ao cuidar da terra, ao cuidar daquele bocadinho de terra, aquele pedaço de terra cultivado, eu estou não só a cuidar de facto da terra, do ambiente, porque estou a fazer crescer nova vida, mas agarro naquilo que a terra dá e estou a dar aos mais desfavorecidos. Cuidar da terra e depois vou cuidar dos outros. E há aqui no cuidado pelos outros, há tantos exemplos. Repare, passar por alguém conhecido na rua e dar um bom dia, dar boa tarde, conhecido ou não conhecido, falar, perguntar ao vizinho se está bem, se precisa de alguma coisa. E neste tempo de pandemia isto aconteceu muito. Há pessoas que estavam isoladas em casa, precisavam de alguém que lhes fizesse as compras. Isto é cuidar dos outros. Eu não posso andar com medidas ambientais, andar aí em manifestações, como muitas organizações grandes andam. É tudo muito espetacular, mas depois no concreto eu trato mal os outros. Não, eu sou uma empresa, nós somos uma empresa que respeita muito a ecologia, usamos água filtrada, eventualmente, temos painéis solares, temos tudo isso. Mas depois trato mal os funcionários da empresa. Mas depois não lhes pago o devido salário. Há uma ligação íntima e há referências do Papa Francisco, entre a Laudato Si e o compêndio da doutrina social da Igreja. É preciso cuidar dos outros até neste ponto, pagando o justo salário, tratando bem os outros, fazendo com que tenham uma vida digna. Claro. Não é só ser ecológico porque isso dá mediatismo. Por exemplo, há empresas que usam isso até como desculpa. E nós damos também este exemplo. Há empresas que usam a questão ecológica como desculpa de uma poupança económica. Infelizmente, o Papa fala muito disto na encíclica. O dinheiro ainda comanda tudo e está atrás de tudo. Há uma empresa que há poucos anos atrás, 2 anos atrás, por exemplo, de equipamentos eletrónicos, que deixou de fornecer carregador por uma questão ecológica. Não é uma questão ecológica. É uma questão económica. Porque é menos o carregador que vai, o preço do telefone continuou exatamente o mesmo. Claro. E, ainda por cima, os contentores que trazem passaram, em vez de poder trazer 10 mil unidades, passaram a poder trazer 15 mil, porque a caixa é mais pequena. Claro. Foi uma questão económica, não é uma questão ecológica. A questão é que, este é só um exemplo, há outros exemplos, mas também há um exemplo bom, que eu dou muitas vezes nas aulas, de uma empresa de café, que nós temos em Portugal, temos em casa, que o café é bom, não é isso que está em causa, mas do qual recicla muitas vezes as cápsulas, tanto o alumínio para fazer cápsulas novas, como as borras do café, que vão para plantações, das quais em Portugal, que serve de adubo a plantações de arroz, que é doado ao Banco Alimentar. Isto é uma economia... Isto sim é uma economia sustentável, que por sua vez é uma empresa que dá formação a países como o Iémen, dá-lhes formação de plantação de café, financia essa formação e depois compra-lhes o café que é produzido, garante a compra do café e faz com que aldeias que estavam anteriormente completamente destruídas, que viviam quase à fome só daquilo que a terra imediatamente dava e quando dava, que começam a ser aldeias que se constroem escolas, porque como há dinheiro a ser injetado, há pessoas a trabalhar, há mais emprego, dá para construir escolas, dá para construir centros de saúde, isto desenvolve uma comunidade. Isto é um exemplo de crescimento sustentável. Económico integral, também, todos ganham, mas também ao mesmo tempo sustentável. Claro. Por exemplo, esta questão da guerra vem trazer muito isto ao de cima, o cuidado pelo outro. O Papa Francisco, no vídeo que nós vimos no início do programa, falou muito sobre isso. Ele falava na Terceira Guerra Mundial como pequenas guerras
Em pedaços, que eu em dizia. pedaços, sem perceber que se calhar estamos mesmo à beira Exato. de uma terceira guerra mundial. O que está a acontecer na Rússia é muito grave. E é exatamente este isolamento da pessoa, de não querer saber, é este não cuidado do ser humano que faz com que alguém queira estar em guerra com outro país só por uma obsessão compulsiva, eventualmente, sem qualquer tipo de sentido. Exato. Não é? E, por exemplo, isto acaba por, infelizmente, temos a guerra, mas há muitos danos colaterais da guerra, há muitas pessoas a sofrer. E nós, cristãos, temos que ajudar de um modo especial estas pessoas. Graças a Deus, há muitas campanhas agora aí a surgir. E estão-se a preparar também para entrar nessa realidade, não é? É verdade. Eu tive a graça de dar com um grupo de voluntários associados a uma associação de São Jorge, ao pé de Porto de Mós, do Socorro de São Jorge, que estão a organizar carrinhas, algumas carrinhas, 11, 12 carrinhas, 9 lugares, que vão até à fronteira da Ucrânia levar mantimentos para as pessoas, medicamentos, roupa quente, eventualmente, sacos de cama, comida, para ajudar quem está na fronteira, os refugiados, e ao mesmo tempo para cá tem como objetivo trazer refugiados para Portugal. Familiares de alguns que já cá estão, que já cá estavam, algumas pessoas que querem vir para Portugal porque não é solução ficar num pavilhão na fronteira. Claro. Pavilhão ou em tendas não é solução. Querem tentar reconstruir a vida. E eu tive a graça de estar em contacto, foi o Nosso Senhor que proporcionou, com este grupo de voluntários que tem dinamizado por outras associações e instituições esta questão, nomeadamente até no seio da igreja e na escola, no Instituto Educativo do Juncal, onde eu estou. Estamos grandemente a dar ênfase a esta questão e a financiar também a ida de uma carrinha, porque não basta recolher bens, também é preciso recolher um valor monetário que pague o combustível, as portagens, que é imenso, para fazer 4.000 e tal quilómetros para lá, 4.000 e tal quilómetros para cá. E eu tive a graça de ter a oportunidade de poder acompanhar este grupo, este comboio de carrinhas, e de poder ser eu condutor de uma das carrinhas e de, portanto, de ir agora nos próximos dias fazer esse contributo. Esse contributo à Ucrânia, aos ucranianos, buscar refugiados. Isto é cuidar dos outros. Claro. Isto é cuidar dos outros, não é? É a ecologia humana. Claro. Professor, e antes, estamos mesmo quase a terminar, ia pedir mesmo antes de terminar de vermos ainda uma peça do Papa Francisco, não é? A Fraternidade Humana, a Casa Comum dos Filhos de Abrão. Vamos acompanhar antes da mensagem final. Depois. Pensados na fé e na fraternidade. Deus elegeu Abraão por fiel amigo. Alcorão. Pela fé, Abraão, obedecendo ao chamamento de Deus, partiu sem saber para onde ia. Bíblia Cristã. Deus fez Abraão o pai de inúmeros povos. Escrituras hebraicas. Judeus, cristãos e muçulmanos, unidos aos crentes e outras tradições religiosas e a todas as pessoas de boa vontade, contemplamos o céu e as estrelas que brilham unidas, tal como fez Abraão. O céu dá-nos, assim, uma mensagem de unidade. Deus convida-nos a nunca nos separarmos do irmão que está ao nosso lado. O caminho do patriarca Abraão não foi fácil. Teve de enfrentar lutas e imprevistos, também na sua própria família. A sua história ensina-nos como começar a viver com fé e esperança. Ergamos os olhos ao céu e acreditemos em Deus, que não deseja que tenhamos inimigos, mas apenas irmãos e irmãs com quem caminhar.
Sigamos o caminho da reconciliação para libertar o mundo da violência, da injustiça, do ódio e da autodestruição ambiental e construamos a fraternidade humana. Não hesitemos em dar o próximo passo. Como filhos de Abraão, unidos a todos os crentes e pessoas de boa vontade e como irmãos e irmãs, cuidemos juntos da nossa casa comum. 4 de fevereiro, Dia Internacional da Fraternidade Humana. Bom, com este vídeo que acabou por um bocadinho de também aqui concluir o nosso tema, professor Miguel, pedia-lhe uma mensagem final, estamos mesmo a terminar. E a mensagem final é fazer ecos do vídeo que acabamos de ver. Não tínhamos medo de dar o próximo passo. E o próximo passo é não só eu ser Laudato Si, eu ter práticas ecológicas e dinamizar isso junto das pessoas que estão à minha volta, mas é chegar até uma espiritualidade ecológica. Viver a minha fé através do diálogo com a natureza. Viver a minha fé no contexto da natureza. E por isso mesmo, convido todas as pessoas que estão a assistir a poderem participar nos retiros que nós vamos promover no Seminário de Leiria, que ainda não tem datas anunciadas, mas que a rede depois anunciará, que são exercícios de espiritualidade ecológica durante um fim de semana em que nos porá de uma forma mais pura em contacto com a natureza, com a criação e através disso chegar até o Criador, até a relação com Deus. Muito obrigada, professor Miguel. Também eu agradeço a sua presença desse lado. Já sabe que pode sempre rever este programa e pode sempre acompanhar os vários temas, seja no nosso YouTube Canção Nova Portugal ou também na nossa página de Facebook CN Portugal. Muito obrigada, professor Miguel, pela sua presença. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.